Apocalipse capítulo 2, abra sua Bíblia, a partir do verso 1. Apocalipse 2:1 diz assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suporto os maus e que puseste à prova os que dizem-se apóstolos, mas não são. E descobristes que são mentirosos. Tem perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres logo, virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tem a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos dizem? Amém. Bom, esse é um texto conhecido da igreja. Se tem um texto que é conhecido da igreja, é esse texto da carta ao Apocalipse, ou a revelação do Apocalipse, ou a carta dirigida às igrejas da Ásia Menor. E em especial a igreja que estava na cidade de Éfeso. E é uma carta assim muito profunda, eu acredito que traz algumas coisas muito importantes para a vida da igreja. E antes da gente olhar para aquilo que Deus pode nos falar e quer nos falar nessa noite, por meio do livro do Apocalipse, é bom a gente entender um pouco da cidade de Éfeso. Éfeso, eu sei que os irmãos, porque frequentam a EBD, vocês são muito assíduos, vocês sabem que era uma das grandes cidades da sua época. Éfeso só perdia em glamour, em grandeza para Roma, capital do Império Romano. E os padrões da época, era uma cidade enorme, tinha em torno mais ou menos de 250 mil habitantes. Agora, 250 mil habitantes para aquela época era alguma coisa assim como se fosse a capital paulista, era algo extraordinário, algo muito grande. E era uma época que havia um comércio muito grande por causa do porto que tinha na cidade de Éfeso. Era uma cidade portuária e todo o comércio da Ásia Menor passava pelo porto de Éfeso. Fluía tudo por ali. Cidade muito rica, muito próspera e, ao mesmo tempo, também muito idólatra. Por quê? Por causa da devoção às divindades locais, principalmente às divindades gregas. E a principal divindade grega era a deusa Ártemis, ou Diana, como era conhecida entre os romanos. Diana ou Ártemis era a padroeira de Éfeso, era o principal templo, era a principal deusa, era a padroeira, era o templo mais bonito, e o templo dedicado a ela, assim, era algo gigantesco, enorme, feito de material raro, de material precioso, e a característica do culto a Ártemis era que era a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Era o culto que envolvia prostitutas cultuais. Assim, Éfeso era uma cidade assim que a imoralidade sempre estava em alta e a imoralidade sexual, por exemplo, era muito comum. E somente na segunda viagem do apóstolo Paulo, ele passou pela primeira vez na cidade de Éfeso. Paulo ficou ali 3 meses apenas. E 3 meses que ficou ali, ficou pregando na sinagoga dos judeus. Foi um tempo muito profundo para a igreja de Éfeso, para os irmãos ali, tanto que quando Paulo se decide ir embora, e ele vai se despedir dos irmãos, os membros da sinagoga pediu para que ele não fosse, para que ele ficasse mais um tempo com eles. E o Paulo ficou, mas ficou muito pouco tempo, foi embora depois, e somente na sua 3ª viagem missionária, ele volta e ficou 3 anos na cidade de Éfeso.
um tempo muito bom, um tempo extraordinário para a igreja que estava ali. E foi nessa época aí, os irmãos conhecem a história bíblica, que as pessoas saíam das suas casas com um objeto, e na época era um lenço daqueles que estavam enfermos, levava para o apóstolo Paulo, apenas para ele tocar naquele lenço, e elas pegavam esse lenço, iam para suas casas, e o enfermo tocava no lenço e era curado. Então, assim, foi um tempo muito bonito para a igreja, foi um tempo onde o poder de Deus, o amor de Deus, se manifestava muito naquele local lá. E por causa da pregação de Paulo, por causa dos milagres que ele fazia, os discípulos de Jesus cada vez mais se multiplicavam, cada vez mais havia cristãos. E Paulo começou a ter imitadores. Aquela fala deles, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, acontecia lá na igreja, na cidade de Éfeso. Não sei se os irmãos lembram, o texto de Atos dos Apóstolos narra 7 homens que, entusiasmado por causa da vida do apóstolo Paulo, encontram uma pessoa endemoniada e falam para o demônio que estava lá na pessoa, né? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós te expulsamos. O demônio olha para eles e diz assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês eu não sei quem são. E o couro comeu. Eles levaram uma surra e foram embora para casa até sem roupa, está lá escrito e narrado no livro de Atos dos Apóstolos. E depois desse episódio, o que as pessoas perceberam? Que não era qualquer um que fazia o que Paulo fazia. E que aquilo que o apóstolo Paulo fazia também não era de qualquer jeito, que só era possível aquilo que Paulo fazia com um profundo relacionamento com a pessoa de Deus e muito pela obra do Espírito Santo. Mas pessoas e mais pessoas se convertiam ao Evangelho de Jesus. E Éfeso viveu assim um avivamento muito bonito. Mas nós sabemos que junto com todo avivamento, com todo fervor que há no meio cristão, é também seguido por perseguições. E aconteceu isso com o apóstolo Paulo, aconteceu com a cidade de Éfeso, com a igreja que estava lá. O apóstolo Paulo, por exemplo, experiente com isso, quando escreve para Timóteo, vai dizer, de fato, Timóteo, todas as pessoas que quiserem e desejam viver de forma piedosa, eles vão ser perseguidos. Lá é como cá. Se amanhã ou depois você tomar uma decisão muito séria de ter uma vida piedosa, porque essa é uma vida que ainda falta a muito daqueles que se dizem discípulos de Jesus, acredite, você vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Paulo está dizendo, de fato, as coisas são assim mesmo. Você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. E a perseguição se levantou contra a igreja de Éfeso. E por que se levantou? Por causa da religião, por causa da idolatria da cidade. Toda religião, toda idolatria girava em torno da deusa Ártemis. E as conversões à pessoa de Cristo começou a enfraquecer o comércio ligado ao templo de de Ártemis. Então, o comércio, ele ficou fraco, porque as pessoas se convertiam a Jesus, as pessoas pararam de pagar ingresso para entrar no templo, as pessoas pararam de comprar a imagem da deusa Ártemis, os artefatos referentes à deusa, ao templo, também não era vendido, os sacrifícios também, assim, se esgotaram, estava muito enfraquecido, e a igreja foi perseguida por causa disso. Fizeram uma reunião lá e falaram assim, a gente tem que perseguir os cristãos, a gente tem que perseguir o Paulo, porque senão daqui a pouco não existe mais a prosperidade que a gente tem aqui na cidade de Éfeso. Paulo foi embora, ele continuou a sua viagem missionária, e um dia ele escreveu uma carta para aqueles irmãos, que é a carta que você tem na sua Bíblia, e que eu também tenho. João, quando escreve o Apocalipse, escreve por ordem de Jesus. Ele está exilado lá na ilha de Pátimos. E Jesus manda uma carta e uma fala exatamente para a igreja que estava ali em Éfeso. João vivia um tempo difícil, as portas para o evangelho estavam praticamente quase todas fechadas. A fé das pessoas estava enfraquecida. E toda vez que a fé dos irmãos é enfraquecida, Deus ele envia alguma coisa, ele dá uma visão, uma profecia para que a fé seja avivada. E no caso aqui, o Senhor deu uma visão para o João.
Ele teve uma visão, ele disse que voltou para ver quem é que falava com ele, que estava dando algumas instruções para ele, e voltando ele disse que viu 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. É uma linguagem usada pelo profeta Ezequiel, esse negócio de figura de homem, né? E esse semelhante a um homem, o João vai dizer, olha, tinha cabelo branco como a neve, ele tinha os olhos como chamas de fogo, uma língua muito afiada, como uma espada de 2 gumes, ele tinha uma túnica branca, os seus pés eram de bronze polido, e na sua mão direita ele carregava 7 estrelas. E Jesus dá um esclarecimento para João da visão que ele está tendo. Então a gente sabe que o semelhante ao Filho do Homem é a pessoa de Jesus Cristo, é o Senhor, e João diz que quando viu isso, ele fala assim, eu caí prostrado. Caí prostrado. Eu caí como se estivesse morto. E eu reparti um dia com os irmãos aqui, numa fala minha, que eu nunca caí morto diante de Jesus. Mas eu ainda tenho desejo no coração de um dia ver tanta presença do Senhor e cair. Ser tão impactado pela presença de Jesus na minha vida que caí assim, como morto. Então você já sabe que os 7 candelabros as igrejas, e as 7 estrelas que ele tem são os líderes das igrejas que estão lá na Ásia Menor. Os estudiosos, todos eles, com muito poucas exceções, eles concordam que os 7 anjos da igreja são os pastores, os líderes dessas comunidades. E é interessante isso, porque os 7 pastores estão nas mãos de Jesus. E Jesus está no meio da sua igreja. É a visão que João tem. E essa presença de Jesus no meio da igreja faz toda a diferença. Eu sei que a gente chega aqui e não tem essa percepção de que Jesus está aqui. Eu sei que nós vivemos um tempo assim, que a gente vem, do jeito que vem de casa, a gente chega aqui, continua conversando, e não tem assim a convicção de que Jesus está aqui, porque se a gente tivesse convicção da presença de Jesus, quando a gente chegasse naquele portão, a gente fechava a boca. A gente só conversaria o que desse para edificar. Sentou aqui então, dobrava o joelho e caía com o rosto em terra. Mas como assim a gente vive um tempo de muita carnalidade e com muita pouca espiritualidade, a gente entra fazendo bagunça, a gente conversa, a gente fala lá do time que perdeu, a gente conversa outra coisa, né? Mas assim não, a Bíblia está dizendo, Jesus está no meio da sua igreja, os líderes das igrejas estão nas mãos de Jesus. E o Senhor diz para João, o que você vai ver, o que você vai ouvir, escreve num livro, envia a 7 igrejas da Ásia Menor. E por que 7? Porque havia tantas outras igrejas na Ásia Menor. Tinha igreja na Europa, tinha igreja no norte da África. Mas por que 7? Por que para 7 igrejas da Ásia? Por que apenas 7? Bom, se você acompanha a história bíblica, você sabe que 7 é um número completo, ele significa totalidade, ou seja, Jesus manda João dizer algumas coisas para 7 igrejas da Ásia Menor, mas o significado disso é que o que ele tem a dizer, ele está dizendo para todas as igrejas, em todos os tempos, porque é um número completo, significa totalidade. Na mente de João não tem problema escrever para 7. Se você conhece a estrutura do Evangelho de João, você sabe que ele entende isso. Por exemplo, ele vai falar 7 milagres apenas. Ele escreve no capítulo 20, olha, Jesus fez muito outros milagres, mas eu escrevi esses aqui, para que vocês creiam quem eu estou dizendo que ele é. Então, o João vai narrar 7 encontros pedagógicos de Jesus, 7 embates com os fariseus, tudo 7. Porque na mente de João é assim, 7 milagres eu estou narrando, se você não se converter por causa desses 7, não adianta contar 10, escrever 11 aqui, 7 é suficiente. Se você ler o Evangelho de João e aqueles 7 encontros pedagógicos não servir para você mudar a tua índole, o João vai dizer assim, não adianta narrar aqui mais uns 11, 20, 30 encontros pedagógicos, onde Jesus está ensinando as pessoas. Para João 7 é um número suficiente, ele é um número completo. E é muito interessante também, assim, no livro do Apocalipse, essa expressão aqui, ó. Ele sempre termina dizendo,
Aquele que tem ouvidos para ouvir? Poderia ser fale, né? Quem tem ouvidos para ouvir, fale, né? Mas Jesus não fala isso. A quem tem ouvidos para ouvir, é para ouvir. Inclusive, a gente não veio aqui para falar. Você não saiu da sua casa para falar. Você saiu da sua casa para ouvir. E deveria entrar por aquela porta exatamente para isso, para ouvir. E é muito interessante o Senhor dizer isso para a igreja. Se você tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito está dizendo. Carnal não tem jeito. É espiritual, então você ouça o que o Espírito está dizendo. A quem? As igrejas. Significa para você, para mim. E é muito interessante que também todas as cartas que ele escreve, estou dando uma geralzinha, né? Ele, na estrutura, na linguagem de Jesus, ele faz uma apresentação dele mesmo, para cada igreja, ele faz uma apresentação diferente dele mesmo. Ele vai falar um diagnóstico, ele dá um diagnóstico como é que anda a igreja, e ele faz uma promessa. Todas as cartas do Apocalipse, para cada uma da igreja, Jesus se apresenta de uma forma. Ele dá um diagnóstico como anda a igreja. E faz uma promessa para a igreja. E eu acho isso extraordinário. Todas as cartas, a gente vai encontrar essa estrutura. E lá no verso de número 1, Jesus se apresenta. Estas são as palavras daquele que tem as 7 igrejas em sua mão direita. E anda, peripatel, se move entre os candelabros de ouro. Quem é Jesus aqui? Aquele que se move, aquele que passeia, aquele que fica andando pelos corredores, aquele que fica prestando atenção no coração de cada um, por quem ele passa perto, aquele que nota o que passa na mente de cada pessoa quando ele se move no meio da sua igreja. E o que está claro nessa apresentação aqui? A autoridade de Jesus está estampada aqui. A sua presença no meio da igreja está estampada. Que essa é a autoridade dele, é a igreja dele. Mas aí o Senhor pega e faz um diagnóstico. Ele vai dizer, eu conheço as tuas obras. Eu sei de você. E Jesus fala 3 coisas maravilhosas a respeito dessa igreja aí. Por quê? Porque Jesus diz assim, ó, eu conheço vocês. Eu conheço as suas obras. Eu sei o tanto que vocês têm trabalhado. Vocês têm trabalhado para valer aí. Vocês da igreja de Éfeso, vocês é uma igreja que tem obras. Vocês de Éfeso é uma igreja que tem as mangas arregaçadas, vocês não têm preguiça, vocês é uma igreja dedicada, trabalhadora, vocês é uma igreja serva. E eu fico vendo, irmão, assim, pensando como é bom quando uma igreja não tem preguiça. Como é bom a gente lidar com uma igreja que não tem tempo ruim para ela. E Jesus faz esse diagnóstico, olha, eu conheço, vocês têm as mãos arregaçadas, vocês têm a mão no arado, eu estou vendo. E ele vai dizer, eu sei também, por exemplo, que vocês têm cuidado da doutrina. Porque como é que descobriram que aqueles eram falsos apóstolos? Como é que vocês descobriram que eles eram impostores? Bom, é muito simples. A gente teve discipulado com Paulo. Nós conhecemos a palavra de Deus. O Apolo passou por aqui e ensinou a gente também. A Áquila e Priscila também passou um tempo na nossa igreja, também discipulou a gente. Então, nós sabemos que aqueles que se apresentaram aqui eram falsos apóstolos por causa do ensino. Então, eles eram uma igreja que não se deixava enganar. Jesus está elogiando eles. Gente que filtrava o que ouvia. É crente que aprendeu com Paulo, é discípulo de Jesus que aprendeu com Priscila e Áquila, que aprendeu com Apolo. Então, assim, é uma igreja fiel na obra e também fiel na doutrina. E Jesus faz um elogio para ela. Vocês são perseverantes. Na tribulação, vocês são perseverantes no sofrimento. Eu estou vendo tudo isso. Ou seja, não é uma igreja melindrosa.
não é crente açúcar, não é casquinha de ovo, não é gente de papel, é gente que estava sendo perseguido, mas não arredava a fé na pessoa de Jesus. Então, olha só, Jesus está dizendo, eu estou fazendo um diagnóstico da igreja, vocês é uma igreja trabalhadora, vocês são consistentes na doutrina, vocês são perseverantes na fé, porque vocês têm passado por sofrimento, mas não arreda o pé do meu nome, e eu fico pensando, como falta igreja assim nos nossos dias. Mas ainda chega no verso 4, Jesus fala de um problema, né? Então, era uma igreja ocupada com a obra, cuidadosa com a doutrina, perseverante na tribulação. Mas Jesus fala contra vocês, porém, eu tenho uma coisa. Eu fico pensando, se você mudasse para a cidade de Éfeso, você ia querer frequentar essa igreja. Eu não ia. Vamos falar que a gente não quer uma igreja dessa. Gente assim, que coloca a mão no arado mesmo, tem preguiça. Gente que tem conhecimento da palavra, não é qualquer um que prega aqui não, hein? Nós somos bem discipulados. Eu sei que estamos passando por um tempo difícil, mas nós vamos romper pela fé. Vamos andar sobre as águas se o mar não abrir. Bom, quem não quer uma igreja dessa? Só que Jesus, e se não fosse Jesus, eu ia dizer que ele é aquele tipo de gente que põe defeito onde não tem defeito. Você conhece gente assim? Está tudo certinho, não tem defeito, mas chega alguém e põe um defeito. Ah, mas que coisa, fiz um bolo tão bonito, cobertura, coloca um moranguinho por cima, aí chega um outro e fala, mas não pôs glacê, não sei o que lá. E aqui me parece que é mais ou menos isso. E se não fosse Jesus, eu ia dizer que ele é esse tipo de pessoa que fica vendo defeito onde não tem defeito, porque é uma igreja trabalhadora, Jesus. É uma igreja persistente na doutrina, firme na fé. Como é que o senhor pode ter algo contra ela? Mas Jesus tem. E é tão grave que ele tem contra ela, que lá no versículo de número 5, irmãos, ele fala assim, se você não se arrepender, eu vou tirar o teu candelabro. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. É grave para Jesus. Ele está dizendo, isso que eu tenho contra vocês, se não for resolvido, vocês vão deixar de ser minha igreja. Isso que eu tenho contra vocês, se não for resolvido, vocês vão perder o status de igreja. E o que é que Jesus tem contra a igreja? O que, irmãos? Para falar, gente. O que é que Jesus tem contra a igreja? O que é que a igreja deixou? O que é que a igreja deixou, gente? A igreja deixou de fazer as coisas para Jesus sem amor. E Jesus está dizendo que ele não admite as pessoas servi-lo sem colocar amor. Vocês são bons trabalhadores, mas não tem amor no que faz. Vocês são esforçados, vocês são dedicados, mas fazem tudo sem amor. Vocês pegam as tarefas para fazer e faz muito bem feito, mas não tem amor. Porque, de repente, a gente começa a fazer o que faz em nome de reconhecimento, porque eu quero ser reconhecido como alguém que faz. De repente, a gente faz o que faz por distração, porque, afinal de contas, eu tenho que me ocupar com alguma coisa mesmo. De repente, a gente pode fazer o que está fazendo por obrigação, porque eu sou crente, e crente tem que fazer alguma coisa nessa vida. Não pode ficar pesando apenas para os irmãos, então, por obrigação eu vou fazer, mas não tem amor. Alguns fazem por consciência pesada, por reparação, mas sem amor. Alguns fazem por tentativa de minimizar culpa, mas não tem amor. É possível a gente fazer as coisas por Jesus sendo religioso, mas sem amor. Sem inclinação no coração para o reino.
O apóstolo Paulo trabalha essa tese em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, o apóstolo Paulo vai dizer que é possível que alguém doe todos os seus bens aos pobres, mas sem amor. Ele vai dizer, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que é possível uma pessoa, inclusive, colocar o seu próprio corpo numa fogueira para ser queimado, mas sem amor. E o apóstolo Paulo vai dizer que sem amor é como metal que faz barulho, é um sino, que não serve para nada, só serve para fazer aquilo, barulho. Por quê? Bom, porque não tem amor. E aí eu fico preocupado, sim, porque é possível a gente ser fiel na doutrina, mas não amar a Deus, não ter amor pelas coisas de Deus. É possível, por exemplo, você ter um vasto conhecimento teológico, mas não ama a Deus. É possível. É possível você fazer tantas coisas para Deus sem amor. É possível você responder tantas perguntas difíceis da Bíblia Sagrada, mas sem amor. É possível você ler a Bíblia capa a capa, mas sem amor. É possível, irmão, você ouvir milhares de pregações, mas não ter amor por Deus no coração. A maioria na internet, é claro. Mas sem amor. Paulo vai dizer, não serviu para nada. Não edificou, não fez crescer, não transformou a vida. Não teve impacto nenhum. O Espírito de Deus não pôde usar, porque não tinha amor. É grave o que o apóstolo Paulo está falando, e é grave o que o João está falando aqui. É Jesus que está falando. João escreve isso aqui, ó. João escreve para o meu povo, dizendo assim, que uma pessoa, por exemplo, com 20 anos de igreja, vamos pensar assim, 20 anos de igreja, uma pessoa, se ela ouviu 50, no mínimo, 50 pregação no ano, só dentro da igreja, estou tirando a internet, porque a internet deve ser umas 5 por semana, mas só assim, só na igreja, imagina assim, ao longo de 20 anos, se você ouviu no ano umas 50 pregação, quanto que não dá? Quanto que não dá? No mínimo umas 1000, irmãos. Porque a gente sabe que nós estamos vivendo uma época muito religiosa, mas sem amor a Deus. Aonde as pessoas estão assim, sedentas por ouvir pregação, e ouve pregação, tem pregador na prateleira para todo gosto. Ah, eu sei de uns que escuta 3 no dia, mas a família está a mesma, não tem transformação na vida. Então vai dar milhares de mensagens ao longo de 20 anos. E 20 anos do mesmo jeito. Pastor, eu aguento prova. Eu tenho passado por tanta dificuldade, por tanto sofrimento. Mas sem amor, irmão, não serve para nada isso. Você está dizendo para mim que é costa larga. Que aí é Corinthians, pode bater que mata no peito. Mas não tem amor. Serviu para nada, Naí. Para nada. É o que Jesus está dizendo aqui, ó. Jesus está falando de uma igreja que abandonou o servir a Ele com amor. Abandonou. Agora faz porque tem que fazer, faz por obrigação. Agora faz porque é crente, agora faz porque pediram, faz porque foi eleito, mas não tem amor. Não tem mais brilho nos olhos, que quando trabalha e faz alguma coisa no reino, fica na dependência de elogio alheio, de correspondência alheia. Jesus está dizendo que gente que lê a Bíblia todo dia, mas não se deixa mais tocar pela palavra. E por que não se deixa tocar? Porque não ama a Deus. Porque faz sem amor. De forma mecânica. É discípulo de Jesus que tem desenvolvido a sua vida cristã no piloto automático. Porque é possível a gente deixar a vida no piloto automático, meu irmão, você sabe disso. Eu conheço muito casamento que está no piloto automático, sem amor. Está no piloto automático. Mulher infeliz,
marido nem ligando, tudo piloto automático. Faz o que tem que fazer, mas não tem amor. O casal está casado lá há 10, 15, 20, 30 anos. Conheço família assim, família bonita. Marido respeita a esposa respeita o marido, os filhos são educados, você vai na casa deles, a casa é bem cuidada, fazem viagem de férias periódica, tem tempo junto, mas os olhos deles não brilham mais. Não brilham. Não tem mais paixão. Aí um menino que não casou perguntou para o fulano assim, e aí, casar é bom? Você que está mais de 20 anos casado, casar é bom? Casar é bom. E o camarada disse assim, claro que é. Inclusive é melhor casar do que ficar solteiro. Olha o argumento. Melhor casar do que ficar solteiro. Eu me lembro quando eu estava disposto a casar com a Cláudia, a gente estava organizando para casar, encontrei um tio meu que já faleceu. Ele falou, rapaz, é a pior coisa que você vai fazer na tua vida. Tudo bem, que ele não era crente. Teve mais de uma esposa. Fora as outras, que eu não sei o que era. Não servia muito de base, né? Mas os casais aqui sabem o que eu estou falando. Teve um dia que vocês olhavam um para o outro e tinha brilho nos olhos. Hoje está no piloto automático. Irmão Sol, irmão Lua. A gente cumpre a obrigação. A gente faz o que tem de fazer. E a gente vai levando a vida assim, mas sem amor. Irmãos, o Senhor não suporta essas coisas, não. Jesus está falando para uma igreja que abandonou o primeiro amor e que agora está correndo o risco de perder o seu status de igreja. Imagina o que significa para uma pessoa que fala que é salvo, que tem a salvação garantida, perdendo o status de igreja. Imagina para nós que cremos que crente não perde a salvação, e Jesus está dizendo, eu vou vir até você e vou tirar o teu status de crente, de discípulo. Se arrependa. Se arrependa. Mas como Jesus é amoroso, ele dá dica para a igreja. Primeira coisa que ele vai dizer, lembre-se aonde caiu. Lembre-se. Primeira coisa. Lembra aonde as coisas não foram as mesmas? Você lembra, por exemplo, quando você e os teus filhos já não foram mais os mesmos? Você lembra quando você olhou para o teu filho, para a tua filha e falou, que decepção? Lembra quando aconteceu assim uma ruptura entre você e teu marido, falou, aqui, ó, Jesus está dizendo, lembra-te. Você lembra onde é que alguma coisa mudou? Volta no tempo e lembra quando as coisas perderam a graça. Volta lá atrás e lembra aonde foi que você começou a se relacionar comigo, Deus Criador, juiz de vivos e mortos, que enviou o seu Filho amado para te salvar, sem amor. Lembra quando você começou a andar comigo, mas sem me amar, sem coração. Jesus está mandando a igreja lembrar, porque o arrependimento tem a ver com isso. Lembra? Lembra? Quando foi que você perdeu a graça? Quando foi que você começou a fazer as coisas para Deus só para fazer mesmo, mas não tinha mais brilho no olhar? Lembra lá na tua casa, você aí que está casado, onde é que vocês, os casais, começaram a se afastar um do outro? Jesus está dizendo, lembra? Lembra onde vocês começaram a se afastar? Lembram quando vocês começaram a viver um casamento politicamente correto? Lembra lá o que foi que fez estragar a relação? Porque havia tanto entusiasmo entre vocês. Aquele negócio meloso. Amor! Oi, amor! Beijinho!
Paixão! Quando foi que parou isso? Quando foi? Qual foi o fato que você deixou de falar, com um brilho no olhar? Amor. Onde foi, irmãos? Lembra, vivia pendurado no outro, dentro do carro pendurado, na casa pendurado, na igreja pendurado. Está lá com os amigos, está pendurado no outro. O que foi que aconteceu? Por que não tem mais brilho? Onde é que foi entrou água na relação? Onde é que entrou água na tua vida cristã, irmão? Onde é que entrou água na tua vida com Deus? O que foi que aconteceu? Jesus está dando uma dica para a gente. Você quer consertar? Quer se arrepender? Lembra? Lembra? Lembra o que foi que aconteceu? Lembra tenta trazer à memória o que foi que aconteceu e por causa disso você não tem mais a mão no arado. Afinal de contas, o que foi que aconteceu? Por que hoje vir ao culto, ler a Bíblia, orar, ter comunhão com os irmãos ficou tão pesado, tão indesejado? E quando tem é sem amor. Jesus está dizendo, você quer consertar, você tem que lembrar onde caiu. Tem que lembrar. Você lembra quando você gostava de orar, irmão? Entrava no carro, orava, ia trabalhar, orava, fazia isso, orava, Deus é a minha paixão. Lê a Bíblia então. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a chorar com a leitura da Bíblia, que nunca tinha acontecido. Que experiência com o Espírito de Deus. Dá vontade de chorar só porque eu estava lendo as Escrituras. Irmão, você lembra quando você era o cara assim, que todo mundo chamava porque você estava pronto para servir? Tem uma lâmpada, aí eu troco a lâmpada. Ó, domingo nós vamos, eu estou junto, eu vou. O que é mesmo? Onde parou, irmão? Qual é o fato que aconteceu que parou? O que foi que mudou? Por que um dia as coisas mudaram? Por que aquilo que era motivo de fé, motivo de amor, expressão de amar a Deus, agora é enfado, é sufoco, é coração duro? O que foi que aconteceu? Lembra-te onde você caiu. Senão vou remover o teu nome. Vou tirar o teu status de igreja. Você vai deixar de ser crente, vai deixar de ser discípulo. Eu vou vir até você, eu vou remover. Porque só quem deu pode tirar. E aí ele fala uma outra coisa. Se arrependa. Pastor, se arrepender é claro. Você sabe por que a gente tem que arrepender? Porque a gente fica fazendo as coisas para Deus sem amor e a gente acha que isso é normal. A gente fica com essa vidinha de religioso aí, essa vidinha religiosa, domingo eu vou no culto, e não sei o que lá, e sem amor, irmão, você acha que isso é normal? Então se arrependa. Nós não podemos assistir o culto, nós não podemos vir aqui ser um assistente, nós não podemos não ter coração na participação naquilo que é feito diante de Deus e para o Senhor, e fazer isso de forma mecânica, automática, sem amor. A gente pode pensar que isso é normal, mas não é normal. Por isso que a gente tem que se arrepender. Eu convivo com isso aí em toda a minha vida pastoral. O camarada está aqui na igreja 20, 40, 50 anos, se for o irmão Daniel, 100 anos, né? Mas está lá na igreja, aí de repente chega um crente novo, querendo fazer isso, onde é que tem que limpar, o que é que tem que fazer? Eu já ouvi a pessoa falar assim, aí pastor, fogo de palha. Daqui a pouco você vai ver. É assim, todo mundo que começa é assim, quer fazer tudo. Dá lá as coisas para ele fazer que você vai ver só. Fogo de palha, pastor. E a gente fala, é normal, é assim mesmo. E Jesus está dizendo, se arrependa porque não é não. Não é normal não. Você precisa se arrepender.
Viu, pastor, aquilo é coisa de jovem, gente nova na fé. O camarada está há 30 anos na igreja, olha para o entusiasmado com Jesus, que está chegando agora na fé, e diz, é fogo de palha, acaba logo, vai passar. Se ele passasse pelo que eu já passei aqui, ele vai ver, o dia que ele passar pelo que eu já vivi aqui nessa igreja, o tanto que eu já sofri aqui, o senhor vai ver só, se ele vai ser desse jeito aí. E o irmão começa a achar que é normal esse trem azedo da vida dele. Normal é aquele que chegou entusiasmado, irmão. Normal é aquele que chega aqui com brilho nos olhos, perguntando para Jesus, onde é que eu sirvo? O que eu tenho que fazer? Se arrependa. Se arrependa. Você vai de manhã ler a Bíblia, está fazendo porque é obrigação, se arrependa. Não tem amor, se arrependa. Jesus está dando uma dica. Lembrou onde caiu? Agora se arrependa. O que é arrependimento? É metanoia, é mudar o jeito de pensar. Porque o normal é entusiasmo. O normal é o fervor. O normal é o coração dedicado. Mas essa vida cristã empurrada com a barriga não é normal. Esse negócio de estar no automático não é normal. Fazer porque faz não é normal. Jesus está dizendo, se arrependa. Lembrou o que foi o divisor de água, que você deixou de ser aquela pessoa entusiasmada comigo? Lembrou? Então se arrependa. Porque fazer as coisas sem amor não é normal. E aí Jesus fala uma última coisa, ele diz assim, volta a praticar o que praticava. Como a Bíblia Sagrada é simples. Lembrou? Aonde entrou água aí nesse leite? Lembrei. Agora se arrependa. Arrependeu? Bom, agora volta a fazer o que fazia antes. É simples demais, não é, irmão? Pratique o que você praticava quando se desviou do serviço. Lembra quando você tinha comunhão com os irmãos, estava nos cultos e estava lá? Lembrou porque parou? Volta a fazer o que fazia. Lembrou quando você tinha lá aquele amor pela leitura da palavra, você tinha amor pelas coisas de Deus? Lembrou, se arrependeu? Então agora volta a fazer o que você fazia. Começa de novo. Quando eu li esse texto aqui, irmãos, e fiquei pedindo ao Senhor que me ajudasse na sua meditação, e a viagem para Goiás me ajudou muito, porque a Cláudia é boa para dormir no carona, e a gente não liga rádio, porque eu não gosto de rádio, eu não gosto de barulho, por isso que eu acho que eu sou azedo quando eu chego aqui, começa aquele tumulto assim, conversa lá, conversa aqui, mas eu vou pôr uma porta ali, entendeu? E aí entrou aqui, vai ficar em silêncio, que eu vou pedir, Jesus, se continuar conversando aqui dentro, é o seguinte, deixa a pessoa muda, no teu nome, muda, deixa ela muda, nunca mais fala. Vou orar para todo mundo que entrar conversando aqui dentro. Dá gagueira, Senhor. Entendeu? Dá gagueira para essa pessoa aí. Vou orar, vou pedir para Deus fazer isso. Mas eu fui em silêncio, eu gosto de silêncio, eu fui meditando nas coisas de Deus. Olhando para esse texto e me perguntando, por que eu faço o que eu faço? Porque se eu estiver fazendo por uma outra razão, a não ser por amor à tua pessoa, Senhor, mentira. Pode me levar para outro lugar, me tira do ministério, porque eu não quero fazer as coisas mecânicas, irmãos. Eu não quero cuidar da igreja de Jesus por obrigação. Eu não quero. Eu quero fazer as coisas por amor ao Senhor. Um dia, conversando com uma pessoa, falou, pastor, faz tempo que o senhor não vem na minha casa? Eu falei, faz tempo. Mas o senhor é pastor, tem que vir. Eu falei, tem não, irmã. Esse tem que aí, a pior palavra que alguém me fala é tem que. Você quer caçar encrenca comigo? Chega para mim e fala, tem que. Eu não tenho que nada, irmão. Eu vim por amor a Jesus e por amor a você. Mas não é porque tem que, por obrigação. Você é meu marido, tem que. Zebrou, irmão.
A pessoa está dizendo, pode fazer politicamente correto, pode fazer sem amor. Não aceita não, irmão. Não é não. E eu estava falando isso para Deus, Senhor, eu não quero fazer as coisas porque eu sou pastor. Eu não quero fazer por obrigação. Eu quero fazer por amor à tua pessoa. Não é possível que eu não estou na tua presença, e na tua presença eu não vou ter amor. Então, assim, há algum momento em te servir como pastor, em que eu deixei de amar a PIB, e eu quero voltar. Porque o que me levou para aquele lugar foi amor, foi a condição que eu coloquei. O Senhor tem que me dar amor pela igreja, o Senhor tem que me dar amor pela cidade. Se o Senhor me colocar amor no coração, eu vou. E Deus colocou, e eu vim. Agora eu estou lendo um texto que está dizendo para mim que eu posso fazer as coisas por obrigação, mas eu não quero fazer por obrigação. Agora eu vou falar amanhã à noite para o pessoal que está lá no culto que é possível a gente assim ser zeloso com a doutrina, a gente fazer tudo certinho, a gente ser elogiado pelos outros, mas sem amor. E eu estou dizendo, eu não quero fazer as coisas sem amor. Eu não quero. Eu me recuso. E aí eu me fiz um desafio quando vim para cá, e é o desafio que eu vou fazer para você quando você for embora. O desafio era assim: você está indo para lá hoje porque você me ama ou porque você é pastor? E eu fiquei no meu quarto, 1 hora, eu deitei no sofá, até que eu falei, Jesus, o Senhor tem que me dar amor. Porque, em primeiro lugar, eu estou fazendo porque eu sou pastor. Mas quando eu levantar daqui e for tomar banho e me arrumar, eu quero que o amor do Senhor inunde o meu coração. E não é que Deus fez isso, irmão? Eu troquei de roupa, meu coração estava cheio de amor por você. Fui lá do outro lado ver o irmão Daniel, dar um abraço nele, falar que beleza. E como eu fiz esse exercício, você vai fazer um também. Como é que você vai embora hoje? De que jeito? Está cansado de ser crente, irmão? Cansou de servir a Jesus, é isso? Enjoou dessa brincadeira de ser discípulo dele? E você vai embora para casa assim? Ou antes de ir embora, você vai curvar a tua cabeça e pedir que o Espírito Santo de Deus acenda novamente aquela chama que ainda arde em você. E por que ainda arde? Porque você veio, está aqui. Você vai embora de que jeito? Aquele crente que faz tudo no piloto automático, você vai pedir para o Espírito Santo de Deus, dizendo assim, enche meu coração de amor, Senhor, pela tua palavra, pela vida de oração, pela minha igreja, pela tua obra, inunda o meu coração, porque eu não quero fazer as coisas mais no piloto automático. Eu não quero ser alguém cansado de ser crente, eu não quero ser alguém assim, aonde a religião, o serviço se tornou um peso. Irmão, como é que você vai embora mesmo? Que oração que você vai fazer para ir embora para sua casa? Porque dá sempre para recomeçar, irmão. Sempre dá para a gente pedir perdão para alguém e acertar a vida com ela. Sempre dá para a gente tirar algumas coisas que está pendurada na gente, que faz mal para a gente, deixar no altar. Sempre dá para fazer isso. Quem sabe você não pede perdão e não recomeça hoje? Quer fazer um outro diagnóstico seu? Jesus está falando assim, tem uma coisa a teu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. É assim, você odeia o que Jesus odeia? Jesus está dizendo, tem uma coisa boa de vocês. Porque vocês ainda não gostam de coisas que eu também não gosto. Olha que coisa boa. Vocês odeiam o que eu odeio. Vocês, assim, têm uma aversão por aquilo que eu também tenho uma aversão. E isso é bom, irmão. E o Senhor está dizendo, olha, vença, porque ao vencedor eu vou dar a ele o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus.
Irmão, coisa boa quando a gente descobre que a gente não gosta de coisa que Jesus também não gosta. E quem sabe você não vai embora hoje assim, tem salvação para mim. Tem um monte de coisa que Jesus não gosta que eu também não gosto. Já está no caminho bom. Porque o nosso Deus é o nosso Deus e Pai, irmãos. Ele é o nosso Senhor, o Salvador. Mas eu queria muito que você fosse embora para sua casa hoje assim, se perguntando: aonde é que eu estou mesmo na minha vida com Deus? Né, irmãos maior? Satisfação ver o senhor aí, irmã Cláudia, Karen, irmão, tudo bem? Como é que você vai embora hoje mesmo? Está cansadão aí de ser crente aí? Esse negócio de ler a Bíblia, vir na igreja é um peso para você ainda, é? Renova isso só. Percebeu que tem umas coisas que Jesus não gosta, que você também não gosta? Então, olha onde você caiu. Se arrependa e volta a fazer o que você fazia. Tem um monte de gente que Jesus está falando assim: meu filho, volta a fazer o que você fazia. Por quê? Porque você é um dispenseiro meu. E o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Vamos cantar?